Meu nome é Selmar, coordenadora da EMEI Serra Verde. Então, a gente vai dar início, né, ao seminário, a parte da tarde do seminário da EMEI Serra Verde. E aí, hoje à tarde, nós temos o relato da EMEI Jardim Leblon, da EMEI Nova York, mais um relato da EMEI Serra Verde. Nós temos também uma formação com a Valéria, de uma formação de contação de história. Ela é uma formadora da SMED, e também tem uma palestra com o pessoal da TIR de Venda Nova, que vai falar sobre a importância das interações neste momento de pandemia. Então, para começar, eu agradeço a presença de todos vocês, e aí eu vou chamar a Lília, a coordenadora da EMEI Nova York. Ô, Lília, boa tarde. Lília. Olá, pessoal, boa tarde. Oi, estou aqui. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Lilian. Eu sou coordenadora da EMEI Nova York e venho hoje, né, trazer um relato para vocês. Quem vai estar fazendo esse relato para a gente é a professora Adriane, né? Falar um pouquinho como nós temos desenvolvido nossas atividades nesse período de pandemia na escola. Então, assim, eu convidei as nossas colegas também para prestigiar o seminário. Hoje foi um dia um pouco complicado para a gente não poder participar do seminário, a gente pede desculpa do período todo, mas a gente acredita que foi muito bom e será muito bom, tá? E agradeço demais a participação, para a gente estar podendo participar com vocês, está expondo para nós aí um pouquinho, compartilhar um pouquinho aí das nossas ações na escola período, tá bom? Aí agora eu vou chamar a Briane. Obrigada, gente. Briane? Nada. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Adriane, né, professora lá da EMEI Nova York, e vou compartilhar com vocês as ações que nós temos desenvolvido lá na nossa EMEI. E aí eu peço, por gentileza, a Ciomara, para colocar aí para a gente o PowerPoint, né, para a gente começar. Prontinha, Adriana, pode começar. As meninas só estão falando que seu áudio está baixo, aí aumenta o seu áudio um pouco. Tá, deixa eu ver aqui. Engraçado que eu não estou visualizando a sua tela. O que está acontecendo? Eu não consigo visualizar os. Tem duas, Eu não estou conseguindo visualizar o que você está colocando aí, não. Só mais um minutinho que eu vou tentar descobrir aqui o porquê. Só um momento. Uhum. O áudio melhorou? O áudio melhorou um pouco. Tá, jóia. Só um momento, então. Todo mundo, gente, esse monte de menina aí, vocês estão vendo o compartilhamento? Eu não estou vendo. Também não estou vendo. Vou tentar de novo. As meninas estão vendo. Olha se agora foi. Agora saiu tudo.
Tá dando para ver? O meu não tem nada ainda. Mas já tá. Ah, o meu tá todo em branco, tá branquinho. Meu também tá em branco. Olha se agora foi. Tá em branco ainda, o meu. Eu, hein? Agora tá em. Tá, agora tá. Não tem vídeo nem áudio. Mara, nem vídeo nem áudio, não tem. Ficou branco de novo. Gente do céu, hein? Ô, Silmara, será que é configuração? Rola a página, ou então avança. Pode ser que desconfigurou. Não, eu baixei. Agora deu, Prefeitura de Belo Horizonte. Seminário. Eu tô achando que é configuração. É, é a configuração. Vou tentar abrir no e-mail. Ô, Lília, você mandou no... Oi, Silmara. Você mandou foi no Peraí que eu site? vou mandando no seu WhatsApp aí, peraí. Não, não, não precisa não. Já vou colocar aqui. Eu tinha mandado no seu e-mail ontem. Viu agora? Agora deu. Deu. Pronto. Configuração. Então tá. Podemos começar então, né? Temos. Então tá, joia. Então, como eu havia falado antes, né? Meu nome é Adriane, sou professora lá da EMEI Nova York e venho aqui relatar para vocês as experiências, né, que foram e que estão sendo realizadas neste período de pandemia. Pode continuar, Silmara. A EMEI Nova York, né, desde o início da pandemia, ela vem se preocupando em estabelecer vínculos fortes com a sua comunidade escolar como um todo. E esse vínculo vem sendo estabelecido através das interações da seguinte forma. Assim, tentando abranger, como eu falei, toda a nossa comunidade escolar. Então, vamos começar pela coordenação. No Dia do Pedagogo, nós presenteamos as coordenadoras, desculpa só o errinho aí, tá? De português. Mas nós presenteamos as coordenadoras com vaso de flor, homenageando-as, né? Enfim, né? Em gratidão também pelo apoio aos professores e à direção, pelo bom desempenho da EMEI.
E como forma de registro dessa ação, a gente colocou aí esse recadinho de agradecimento que uma das nossas coordenadoras postou no nosso grupo. Pode continuar. Não esquecemos também do pessoal do administrativo, né, da administração. No dia da secretária escolar, nós presenteamos nossa secretária com vaso de flor, também como forma de gratidão e homenagem ao seu dia e por toda a dedicação do seu trabalho, porque a nossa secretária tem desempenhado um papel fundamental nesse momento de pandemia. Ela tem se encarregado de administrar as nossas redes sociais, preocupada mesmo, né, em tentar abranger o maior número de crianças e famílias. Pode continuar. E quanto aos professores, a EMEI Nova York também se preocupa, né, com seus funcionários, cuidando da saúde emocional dos seus profissionais. E esse cuidado aconteceu da seguinte forma: a EMEI Nova York proporcionou momentos com a psicóloga Fabiana, onde ela, mexendo com as emoções, ela conseguiu arrancar lágrimas e suspiro da alma de muitas colegas. Foi um momento assim muito intenso, porque foi logo no início da pandemia, onde todas estavam assim com emocional bastante abalado, foi um momento muito oportuno. E temos também um trabalho com a psicóloga Roberta Mello, e em um momento específico, ela veio falando sobre comportamento e emoções. Isso, assim, foi fantástico para nós também, para enfrentar esse momento tão difícil no qual estamos passando. E também, né, teve formação, tem, inclusive a de hoje, e já tem outras programadas, né, formação dos mais variados temas, desde a alfabetização e letramento, contação de histórias, o estudo das leis, né, como vocês estão tendo aí, 10.639 e 11.645, dentre outras formações, como é o caso nosso de hoje, e assim vai. Pode continuar. E aí, né, a gente deixou esse recadinho, o cuidado com os professores, e como forma assim, muito especial, a direção, a equipe, né, da EMEI, não tem esquecido, né, dos seus professores. No dia do professor, eles mandaram para a gente um vídeo maravilhoso, nos homenageando, né? Então eu recortei. Adriane, vê se você consegue falar um pouquinho mais próximo ao microfone ou sem microfone, Olha porque se tá baixo. melhorou. Vou falar mais alto. Melhorou? Ou ainda está baixo? Para mim o som tá bom. Agora, para as outras meninas eu não sei. Para mim o som tá bom. E assim, fica melhor? Ainda estão falando que tá muito baixo. Eu tenho esse problema aqui com o meu áudio. Olha, eu estou tentando falar assim com o fone mais próximo possível. Ainda está muito baixo? Eu estou te escutando muito bem. Espera aí. Vou tentar ver se eu consigo. A pior que não dá. Tem gente falando que está muito baixo. Tenta sem o fone. Eu estou conectada ao meu computador, sabe? Sem o fone ficou melhor? Eu já aumentei o volume ao máximo. Estão falando que melhorou. Ah, então tá. Eu vou ficar sem o fone, então. Vou falar bem próximo para ver se melhora. Só um minutinho, deixa eu experimentar com outro microfone para ver se melhora. Melhorou?
Sim. Vejam se aqui melhorou. Não está ouvindo? Não, para mim esse ficou mais abafado. Não per- Você já aumentou seu som no microfone, no computador o máximo? Dá um retorno se melhorou. Não, para mim tá mais abafado sua voz. Tá me ouvindo? Está me ouvindo Oi. agora, Lívia? Oi. Melhorou, agora melhorou. Adriane. Lilian, Adriane. Oi. Lilian, você consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo. Oi. Alguém podia me dar um retorno se está... Tá bom. Seu Mara, você está me ouvindo agora, seu Mara? Ah, então tá. O pessoal falou que tá ouvindo. Estou te ouvindo, então tá bom. Então, continuando, nós fizemos, né, ou melhor, para a semana, fechando com chave de ouro, né, a questão da semana do professor, a EMEI Nova York se debruçou na elaboração de um vídeo, nos homenageando, foi um momento, assim, maravilhoso. E como se não bastasse, hoje, eles fizeram, nos fizeram um convite, né, de um drive-thru, aonde nós recebemos um mimo, uma lembrancinha da EMEI, que foi, assim, um tempo maravilhoso. Esse é o motivo pelo qual de muitas colegas, né, não terem participado no período da manhã, exatamente porque o pessoal da equipe, né, da coordenação estava fazendo essa homenagem a nós, que foi, assim, maravilhoso, me emocionei muito, foi, assim, fantástico. Pode continuar, seu Mário. O cuidado também com as famílias. E, através das redes sociais, fomos ao encontro das famílias para, junto ao mapeamento social, descobrir as maneiras de interações com elas. E foi colocada até também uma faixa, né, nas dependências da escola, mostrando a comunidade, mostrando para a comunidade a nossa preocupação em demonstrar a nossa saudade e o sentimento que a escola está viva, mesmo com as suas portas fechadas. E no período também da festa junina, foi contratado um carro de som, anunciando à comunidade sobre as atrações que seriam disponibilizadas em nossas redes sociais, buscando com isso a participação da família neste evento de tanta importância para as crianças. Pode continuar. E aí, né, a foto, não sei por que não saiu, até coloquei aí a foto, tinha colocado a foto, né, do carro de som passando pelo bairro, e o retorno, assim, nas redes sociais foi muito bacana. Foi também, quando chegou, como nós estamos falando aí com relação às famílias, né, não esquecemos também do Dia dos Pais. Nós fizemos, né, esse cartão, postamos no grupo, além de uma professora, no dia específico, em pleno sábado, ela contando essa história, que foi um momento assim, muito emocionante também para as famílias. Continuando. Esse é o carro de som que eu havia me referido. Pode continuar. E disponibilizamos também, junto às redes sociais, um momento denominado Sexta da Reflexão, onde a psicóloga Roberta Mello, ela apresenta para as famílias estratégias para o enfrentamento desse momento tão difícil, buscando cooperar com a saúde emocional. Não só com a saúde emocional, sabe, gente? Nessa Sexta da Reflexão, ela vem
nos dando dicas de como lidar com as crianças nesse momento que estamos enfrentando. Nos ajuda também a refletir sobre a nossa vida, o que a gente pode extrair desse momento que é tão difícil. Tudo isso a EMEI Nova York tem promovido, né, para que passemos por esse tempo de uma forma mais tranquila. Pode continuar. E com relação às crianças, né, sendo o foco principal da EMEI, nós buscamos, no longo do início da pandemia, a produção de vídeos, onde os professores e toda a equipe que a compõe puderam passar mensagens de otimismo e de esperança a elas. A EMEI Nova York também, preocupada com o cognitivo das crianças, ela criou novas estratégias de trabalho, visando desenvolver algumas habilidades em nossas crianças, estabelecer um novo planejamento voltado para o momento que estamos vivendo. Como se não bastasse, nós estamos fazendo uma capacitação em torno do planejamento, né, que o planejamento é flexível, e a prova disso é que a EMEI Nova York vem trabalhando, né, voltando para adaptar um novo planejamento em cima da situação que estamos vivendo. Mas não se esquecendo do nosso projeto institucional e das competências e habilidades propostas na BNCC. E isso aí são algumas imagens, né, a gente vê aí a professora ensinando a produzir um brinquedo, a outra professora ao meio fazendo interações dentro de casa para que as crianças façam nas suas casas, a outra professora também fazendo música, trabalhando com a musicalidade. Pode continuar. Essas aí já são momentos que nós fizemos na festa junina, né? Fizemos diversas atividades, né? Criamos vídeos falando sobre as brincadeiras desse período, falando sobre as comidas típicas desse período. Pode continuar. E aí, como não podia faltar, a participação da própria criança, né? Então, assim, as famílias recebiam os vídeos dos professores e depois nos davam um retorno. E aí vocês podem ver, a gente colocou poucas, mas retrata muito bem tudo o que aconteceu. Imagem das crianças usufruindo desse momento da festa junina em casa. Pode continuar. Nesse período do folclore também a gente não deixou passar, né? Nós temos essa professora que brilhantemente criou um personagem na nossa EMEI, que é a vovó da EMEI, onde ela veio trazendo, contando histórias sobre o folclore. Então, fez um vídeo assim, muito interessante, e teve uma repercussão muito positiva também. Pode continuar. Esse aí está falando um pouco sobre a Semana, né, Nacional da Educação Infantil. E mesmo no momento de pandemia, a gente não esqueceu de ressaltar a importância dessa semana para a nossa comunidade. Então, fizemos diversos vídeos e depois também montamos um vídeo com a participação de algumas crianças. Isso se deu exatamente por causa dos grupos de WhatsApp, né, formados por cada turma, e na interação com esses grupos conseguimos produzir um vídeo com a participação das crianças também, que foi um retorno assim, muito significativo para todas nós. Continuando, né, na Semana Nacional da Educação Infantil, tivemos diversos eventos, dentre eles a contação de história. Teve também um vídeo, né, promovido pelos professores, aonde nós fizemos fizemos a releitura da Ruth Rocha,
quando ela fala sobre os direitos da criança, o direito da infância. Pode continuar. E isso aí, continua em cima do que eu falei anteriormente, né? Tudo isso voltado para a questão da Semana da Educação Infantil, Nacional da Educação Infantil. Pode continuar. Fizemos também trabalhos com a literatura, né, onde foi dividido assim por segmentos, né, voltados para a literatura. E essas aí, por exemplo, retrata as turmas de 5 anos, onde as professoras fizeram a releitura da história, né? Cada um mora, tem a sua própria casa, né? Cada um mora onde pode, e foi, assim, muito interessante, porque, além das turmas de 5 anos visualizar isso aí, foi disponibilizado também nas redes sociais, onde toda a comunidade pôde também apreciar o trabalho independente de cada turma. Trabalhamos com Parlenda, né? Então, ficamos lá com a contação de histórias, trabalhando com a Parlenda, trabalhando com música, história cantada. Pode continuar. E para que um número maior de crianças, né, fossem alcançadas com as nossas propostas, né, criamos, então, um grupo que eu já falei, e a gente vê aí, trabalhando com os protocolos sobre o Covid, a gente vê retorno da família de como está sendo tratado esse assunto em casa. Então, a gente postou essa foto aí da família, né, mantendo os cuidados nesse momento de pandemia. Pode continuar. E essas imagens aí retratando, né, um retorno que as crianças dão das atividades que são propostas a elas. Temos também, interessante, foi a professora que chegou no nosso e-mail, que ela faz um trabalho de Libras, onde ela criou história, né, trabalhando a questão das Libras, falando sobre o Covid. Foi, assim, fantástico essa interação dela com a turma também, com toda a escola, né? Pode continuar. E aí tem imagens, né, dos trabalhos que foram realizados, além de contação de história, trabalhando sempre com os protocolos de enfrentamento ao Covid. Então, foi trabalhado das mais diversas maneiras, na musicalidade, na contação de histórias, nas brincadeiras, e foi disponibilizado também uma cesta pedagógica para facilitar o desenvolvimento das atividades que são propostas semanalmente. E na Semana da Criança não deixamos de preparar atividades diferenciadas. Fizemos live, né, com a participação da família. No outro dia, nós fizemos a proposta da receita da massinha, e teve também a live da noite do pijama, onde professores também participaram, usando seus pijamas, onde tiveram a oportunidade de interagir com as crianças e com as famílias. Foi um momento, assim, muito fantástico. Fizemos brincadeiras, contação de histórias, e para fechar até aqui, né, com chave de ouro, foi o que eu tinha falado logo no início, a respeito das homenagens que nos foram feitas, né? E sabemos que a pandemia continua, está entre nós, mas a EMEI Nova York não para de trabalhar. E aí, logo abaixo, tem alguns registros, pode continuar, de como que foi a nossa live do pijama. Teve cenários criativos pelas professoras, pode continuar. Isso aí é só para retratar como que foi, né, a nossa live, né, a participação dos professores, se fantasiando, né,
contando histórias, para proporcionar um momento de diversão para as crianças também. Pode continuar. Né? Mostrando a importância, deixando bem claro, mesmo nesse momento de interação, de brincadeiras, levando o lado sério do enfrentamento ao Covid, sempre preocupado com isso. Pode continuar. Nossa colega contando histórias para as crianças, no momento da live. Pode continuar. E essas aí são telas, né? São recortes de alguns momentos, né? Onde apresenta aí não só as crianças, quanto os professores também nesse momento, registrando tudo que eu acabei de falar. A direção da escola participou junto conosco também. Não foi um momento só da professora da turma, toda a EMEI envolvida nesse mesmo trabalho. Agora é só ir passando mesmo as telas que foi colocado como registro de tudo que foi falado. Essa aí é a nossa colega também, contando história e, além do mais, tocando instrumentos musicais. Foi, assim, momentos de muita alegria na nossa EMEI. Mesmo em momentos de pandemia, nós não perdemos a alegria com o nosso trabalho. Na realização do nosso trabalho, né, melhor dizendo. Eu acho que finalizou, não é isso? Ou tem mais alguma tela? Acho que é só. Então, eu gostaria de agradecer pela participação nesse momento. Pena que o áudio não ficou tão bom, mas ainda bem que tinha o PowerPoint para vocês, pelo menos lendo. Quem não conseguiu me ouvir bem, me perdoe, porque a minha ferramenta não estava tão apropriada. E, no mais, muito obrigada. Eu quero agradecer também pela oportunidade, né? Desde já. Adriane, muito obrigada. Eu quero agradecer pela oportunidade da EMEI Serraverde estar abrindo esse campo aqui para a gente. A gente tentou o máximo, né? Ser bem sucinto nas nossas ações, mas a gente faz mil e uma outra coisa, né? E essa equipe tem se unido muito, tem trabalhado muito, tem demonstrado, assim, um trabalho exemplar, satisfatório, muito bom mesmo, excelente mesmo. Então, assim, é uma equipe muito boa de trabalho, né? Sem essa equipe, não há gestão, não há coordenação que faça nada. E eu tenho só a agradecer mesmo esse povo bacana que a gente tem, né? E agradecer a Serra Verde também pela oportunidade. Tá bom? Obrigada, Adriane. Foi ótimo, viu? Parabéns, Adriana, parabéns, Lília, parabéns a toda a EMEI Nova York, nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Às vezes a Lília me conta as coisas que vocês fazem, a gente sempre divide algumas ideias, né, Lília? Que acontece nas duas, parabéns, foi muito Sim. bom o relato de vocês. Bacana. E agora, vou chamar a Cíntia. Sim. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem? Boa tarde. A Cíntia agora vai fazer o relato da EMEI Serra Verde. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Obrigada. Pode compartilhar a tela, Silmara, que eu vou falando. Eu fico um pouco nervosa, viu, pessoal? Eu vou tentar, Cíntia, compartilhar do jeito normal. Vou ver se consigo aqui. Você mandou foi pelo Zap ou pelo... Pelo Drive, no e-mail.
Pelo Zap eu te mandei foi os vídeos. É porque eu baixei, mas eu tô achando que não tá. Vou tentar baixar do jeito assim que eu sempre baixei. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, baixa do outro. Isso. Bom, vou me apresentar aqui, né? Quem não é da EMEI Serra Verde, que não me conhece, meu nome é Cíntia, estou na Prefeitura de Belo Horizonte há 14 anos. Aí eu coloquei aqui, né, que eu sou formada em Normal Superior na UFMG e fiz pós-graduação em Tecnologias Digitais. E, por último, eu encerrei em processo constante de aprendizagem. Por quê? Porque fiz a pós em tecnologias digitais, mas, na verdade, fui aprofundar melhor agora, com a pandemia. Na pós-graduação, a gente não vê tudo na faculdade, né? Como minha filha mais velha às vezes fala aqui em casa. Você fez pós em tecnologias digitais e está me perguntando uma coisa simples dessas. Porque, às vezes, coisas básicas de tecnologia a gente está em dúvida, está sempre aprendendo, né? A gente não sabe tudo, a gente é um ser imperfeito, certo? Pode passar, senhora Mara. Durante esse período da pandemia, senhora Mara, está ouvindo? Ah, pode passar. O caminho não é fácil, nós tivemos que nos reinventar. As dificuldades que eu vi durante a pandemia para realizar um bom trabalho foi uma boa internet, que nós professores temos que ter uma boa internet, nem sempre a internet ajuda, ocorre alguns problemas, a família também, a parceria entre a família e a escola, né? Às vezes o retorno que o professor espera não é 100%. Falando assim da minha turma, da EMEI Serra Verde, estou com uma turma, eu e a Soraya, que são crianças de 1 e 2 anos. O retorno é geralmente de 1 a 2 alunos. Eu trabalho de manhã na EMEI Serra Verde, de manhã na Dr. José Xavier Nogueira, e à tarde na EMEI Serra Verde. O retorno tem sido, assim, não o esperado, mas é o que eu falo, né? O nosso trabalho, a gente tem que estar fazendo sempre com muito amor, com muita dedicação, mesmo que nem todos participem. Outro ponto que eu coloquei aí, que o professor precisa de um ambiente tranquilo na sua residência, pois nem todos os familiares da casa às vezes entendem que a gente está em casa, mas a gente está trabalhando. Não sei se vocês encontram essas mesmas dificuldades, né? As ferramentas tecnológicas que usamos para gravar vídeos, né? Temos que ter um celular, um notebook, a câmera. Pode passar, senhora Mara. Aí eu coloquei, abstrair o melhor das dificuldades encontradas e seguir em frente. Podemos fazer o melhor possível, diante dos recursos que temos. Precisa de determinação, foco, curiosidade, estudo e afeto. A determinação e o foco são os pontos principais, pois só assim conseguimos atingir nossos objetivos e alcançar nossos alunos. A curiosidade é fundamental para inovar, buscar pesquisas e criar estratégias quando algo precisa ser aprendido ou consolidado. A teoria é fundamental, mas só em prática de algo que podemos ver se está dando resultados ou não. O estudo é algo que os professores sempre fazem. E o afeto é o que chama o aluno para as aulas, desculpa, gente, sejam presenciais ou remotas. Então, o que eu falo, assim, são duas palavras, determinação, acho que a gente tem que ter determinação para atingir os objetivos, né, mesmo diante da pandemia, e afeto, né, com afeto, com amor, a gente consegue alcançar o aluno. As tecnologias ajudam, mas o professor que é o mediador do processo. Aqui eu coloquei algumas dicas de aplicativos, né, para gravar as videoaulas.
que são repassadas pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube e o Google Classroom. Não existe uma ferramenta melhor que as outras, pois o professor é que é o condutor do processo de aprendizagem. Lógico que algumas ferramentas vão ser mais fáceis do que outras, variando de pessoa para pessoa. Tem alguns exemplos de aplicativos de edição de vídeos. Eu uso mais o InShot, embora eu gosto muito do KineMaster, mas eu não baixei porque meu celular é um iPhone mais antigo, preciso trocar de celular. E ele não baixa o KineMaster, mas ele é muito bom também para edição de vídeos. E tem o Viva Vídeo. Pode passar, Silmara. Outros aplicativos, tem até um vídeo que eu mandei para a Silmara, não sei se ela vai conseguir passar aí, que eu fiz um vídeo utilizando esse aplicativo aí embaixo, Stop Motion Studio, que eu nunca tinha... Vou conseguir passar para você, Cíntia, no final. Ah, sim, é melhor deixar para o final. Eu nunca tinha trabalhado com ele. Você vai tirando as fotos, né, quadro a quadro, e de qualquer objeto, ou foto, e aí depois o próprio aplicativo, o objeto se move, montando toda uma história. Vocês vão ver, a Silmara vai passar no final, inclusive eu aprendi pela escola da minha filha, que utilizou esse aplicativo, eu achei muito interessante. E para comprimir os vídeos que eu faço, que eu gravo para a escola, porque pelo WhatsApp a gente não consegue enviar um vídeo muito grande, mais de 2 minutos. Eu uso muito esse vídeo compress, que ele é mais fácil de mexer no celular. Eu gravo pelo celular mesmo e comprimo ele nesse vídeo compress. Isso a gente fui aprendendo na pandemia. Pode passar, Silmara. Ah, esse é o vídeo, são os vídeos, eu vou deixar para a Silmara passar no final. Esse, gente, sim, esse é uma nuvem de palavras, ela é criada num outro aplicativo que é chamado WordArt. Ele cria tanto essas mensagens, né, como poesias visuais. Quem trabalha com ensino fundamental é muito interessante, cria várias poesias visuais para trabalhar com os alunos. Muito fácil também, eu deixei o tutorial no final para vocês, a Silmara depois disponibiliza. Pode passar, Silmara. E esses são os tutoriais dos aplicativos que eu gravei, alguns de edição de vídeo eu não coloquei porque já tem no YouTube, né? Eu coloquei do WordArt e do Stop Motion. Vou tentar copiar e colocar no chat. Tá, joia. Aí, se você quiser passar os vídeos, Silmara. Tá, vou passar. Gente, eu estou passando um pouco do meu trabalho, mas, assim, a EMEI Serra Verde realiza um excelente trabalho, todos os professores, e, assim, fico muito feliz de trabalhar na EMEI Serra Verde, muitas saudades dos meus colegas, é isso que eu tenho para falar hoje. A tecnologia tem facilitado a nossa vida, mas, assim, o contato físico, né, a gente sente falta disso na pandemia. Era aí só um pouquinho. Espera aí só um pouquinho que eu estou abrindo. Tudo bem. Porque eu tenho que sair de um compartilhamento para entrar em outro. Para entrar no YouTube. Aí, se você quiser, você pode explicando, tá? Tá, joia.
Tá indo, Cíntia? Não, ainda não. Só Então, apareceu. peraí, deixa eu colocar aqui. Aí. Isso. Esse que eu falei, gente, que eu criei pelo Stop Motion. Você viu que eu já coloquei você no YouTube, né, Cíntia? Não entendi. Eu já coloquei você no YouTube, aí, ó. Ah, sim. Tirando uma pedra, olê, olê, olá. Tirando uma pedra, olê, seus cavaleiros. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Apareceu Você coloca as fotos, Cíntia? seus Isso que eu ia explicar. Não, no próprio aplicativo você vai tirando as fotos. Eu desenhei essa margarida, você vai tirando as fotos e depois ele mesmo coloca o objeto em movimento. Não, muito legal. Eu gostei muito. Ele é fácil de mexer, não é difícil. Uhum. Agora deixa eu passar um outro. Tá, joia? São vídeos que nem sempre o professor precisa aparecer no vídeo. É claro que as crianças preferem que a gente apareça, né? Esse eu fiz para os dia, alunos crianças, maiores. tudo bem? Esse vídeo mostra um tipo de arte que é produzida com coisas da natureza. Chama-se land art ou arte efêmera, mas sem prejudicar o meio ambiente. Usamos galhos, folhas, terra, flores já caídas no chão e podemos produzir esse tipo de arte. Vamos encontrar algumas coisas em nossa casa e produzir uma land art? Que tal? Folhas que já caíram no chão, flores, gravetos, pedras, até com somente pedras. Usem a criatividade. Um beijo! Esse vídeo eu fiz para as crianças maiores, foi para a escola do Xavier Nogueira, né? Os alunos de 4 e 5 anos. Espera que eu passar o outro. Aí tem um outro vídeo que eu já apareço para os alunos menores, de 1 e 2 anos, da EMEI Serra Verde. Ei, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cíntia. Hoje nós vamos falar sobre animais de estimação. Quem tem animal de estimação em casa? Tem crianças que têm peixe, gato. Quem tem gato em casa? Cachorro. Olha aqui, gente, a professora Cíntia tem cachorro. Esse aqui é o Luke. Fala aí com o pessoal. Esse é o Luke, o meu cachorro. A atividade de hoje vai ser bem legal. Eu aguardo vocês me enviarem uma foto de vocês cuidando do animalzinho de estimação que vocês têm em casa. Quem não tiver animal em casa, não tem problema. Pode me enviar foto com algum bicho de pelúcia que gostam muito de brincar. Combinado? Agora eu vou dançar com meu cachorrinho aqui. Vocês acompanhem em casa, tá bom? está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa meu beijinho entrar. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa meu beijinho entrar. Por hoje foi isso, viu, gente? Tchau!
Bom, é Muito isso. legal. O cachorro ficou quieto, né? Mas ele não é quieto assim, não. Pelo menos não te mordeu, né, Cíntia? Ficou quieto até demais, não é assim, não. Bom, é Muito isso. legal. Eu queria só Parabéns. Obrigada. Deixar as últimas palavras aqui. Então, assim, minhas palavras de hoje são essas: com determinação, mesmo diante de tudo que a gente está vivendo, e com amor, né, gente, nós conseguimos alcançar nossos objetivos, né, atingir as crianças, né? Aí tem uma frase motivacional que eu coloquei no final: não desista. Se está difícil, é porque vale a pena. Parabéns. Muito legal mesmo. Obrigada. Parabéns, Cíntia, parabéns a toda a equipe da EMEI Serra Verde, né, Cíntia? Você está representando hoje toda a equipe da EMEI Serra Verde. E por falar em histórias, contação de histórias, tem uma pessoa que já está aí na sala que entende muito desse assunto e que vai ajudar a gente aí a aprimorar essa arte da contação de história, né, Valéria? Sim, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me escutando? Estamos. Cíntia, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Valéria. Parabéns pela mensagem de amor e carinho. É isso mesmo que nós estamos precisando nesses tempos tão difíceis, né? Que nós estamos vivendo. E a gente é isso mesmo, nós estamos aprendendo a caminhar nessa pandemia, caminhando, né? Porque ninguém esperava uma coisa dessa. E temos que nos reinventar cada dia, aprender. Apanhamos muito com a tecnologia, né? Muito. E é isso, cada dia a gente aprende uma coisinha, erra, aprende, mas estamos dando um show, né? Os professores da nossa rede estão dando um show. Então, vocês, só alegria. Fiquei toda emocionada quando eu vi o vídeo de seu vídeo, viu? Obrigada, parabéns. Obrigada mesmo. Eu já posso começar a falar, senhor Mar? Pode sim, pode se apresentar. Bom, gente, meu nome é Valéria Coimbra, né? Eu sou professora da rede, eu sou pedagoga e psicóloga, mas trabalho na rede há mais de 20 anos como professora, né, alfabetizadora, já fui coordenadora, já fui diretora de escola, enfim. Tive um tempo na Regional de Centro-Sul, como acompanhante pedagógica do ensino fundamental, e atualmente eu estou na gerência de biblioteca da SMED, né, acompanhando os articuladores de leitura, né, porque as escolas de ensino fundamental, ela tem um professor que é articulador de leitura, que fez um curso da UFMG, e nós teremos, né, em 2021, se Deus quiser, também articulador de leitura das EMEIs. Nós estamos estudando muito, preparando aí um material de formação, então cada EMEI também terá o seu articulador de leitura, que é justamente a pessoa que ajuda, né, a coordenação e a direção a pensar ações macro de leitura para além da sala de aula, né? Porque na sala de aula a gente trabalha bem demais, né? A questão da leitura, da mediação da leitura, da escrita, mas ações macro que ultrapassam a sala de aula e que ultrapassam, inclusive, os muros da escola, né? Então, ações que afetem também, né? Inclui também o pai, a mãe, o avô, a madrinha, né? O cantineiro, a faxineira da escola, o porteiro, né? Então, o próprio professor também, né? Ações de formação de leitores. E na gerência de biblioteca, esse ano nós propusemos, né? Primeiro veio essa questão da pandemia, né? E aí, eu, como professora alfabetizadora, a vida toda contei muita história. Claro, né, que chegou uma hora que eu tive que fazer uns cursos, que eu tive que estudar um pouquinho mais, né? E com essa questão da pandemia, o que aconteceu? Um grupo de articuladores de leitura da Oeste falou assim, a gente podia fazer contação de história. Vamos fazer uma contação de história por dia. E aí eu, claro, né, doida com isso, vamos, topamos. Com isso surgiu Leituração,
eu não sei se vocês conhecem, eu acho que sim. Hoje nós temos uma página no Facebook, uma página no Instagram e uma página no YouTube chamada Leituração, que nada mais é do que uma ação voluntária dos professores da rede. Não é uma ação oficial da SMED, ela surgiu desse desejo de alguns articuladores de contar a história. E com isso, nós começamos a chamar professor, um professor foi chamando o outro, foi fazendo contação de história. Hoje a gente tem quase 3.000 seguidores, quase 700 postagens de contação de história, brincadeira cantada, leitura de poesia nas redes sociais, e aí virou um banco de dados. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer um trabalho da bonequinha preta. A pessoa vai lá na página do Leituração, procura ver se tem alguma contação de história da bonequinha preta, no caso tem umas 4, de 4 professoras diferentes, de escolas diferentes, né, que faz a contação diferente, e com isso as pessoas começaram a perguntar, a pedir para participar, como eu estou participando aqui agora, já participei de inúmeras reuniões com escola, né, agora na pandemia, para falar de contação de história e para falar, inclusive, de direitos autorais, quando a gente faz leitura de livro, que eu vou falar daqui a pouquinho, e a gente posta nas redes sociais, porque tem direito autoral, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que seguir a risca. E aí, com isso, surgiu, as pessoas começaram, os professores da rede começaram a pedir formação, né? De contação de história, formação de leitura literária, formação de escrita literária para criança, e com isso nós montamos aí algumas turmas, né, de contação de história. Estou fazendo aí, já tinha dado cursos presenciais de contação de história, e na pandemia estamos aí dando curso virtualmente. E a contação de história? Para nós professores, a contação de história, ela está no sangue, né? Por mais tímido que a gente seja, né? Ainda mais a gente que é professor de crianças pequenas, né? Crianças já ainda, né, entrando aí no mundo letrado, né, em fase de alfabetização ou pré-alfabetização, tá no sangue, é inerente, né, querendo ou não querendo, a gente conta a história. Muitas vezes a gente lê a história, incrementa um pouquinho, mas a gente conta a história, né, praticamente quase todo dia ou praticamente toda semana a gente faz esse trabalho com os nossos alunos, né. Por que a contação de história é tão importante para o desenvolvimento da criança? A psicologia, a pedagogia e outras áreas como sociologia, antropologia, estudam muito, né? A gente vê muita tese de doutorado, muita dissertação de mestrado, muito trabalho acadêmico, muita pesquisa em cima da contação de história, né? Por que a gente faz isso? A contação de história, ela surgiu quando o homem começa a desenvolver sua fala, né? Quando ele começa, então, a desenvolver a sua fala, ele começa a nomear os objetos, né? A dar nome a algumas ações, correr, pular, caçar, né? Quando ele começa a fazer esse exercício, esse desenvolvimento, que durou milênios, né, gente? Foi uma coisa que não foi da noite para o dia, né? O homem foi desenvolvendo aos poucos, como estamos até hoje, caminhando, né? Na evolução humana. A partir desse trabalho, o homem começou a contar a história. Por que ele começou a contar a história? Porque era a memória dele, né? É a memória dele. Então, quando ele fala para o filho, olha, você não sai da caverna à noite, porque o tigre pode te comer, o urso pode te comer, é perigoso, você vai sair para caçar durante o dia. E aí ele começa a contar a história, né, que ele viu, né, um outro ser humano ser atacado à noite, porque ele não tinha visão, e aí começa a desenvolver as histórias, né. E quando você conta a história, você faz um exercício neurológico, né, as sinapses no cérebro, que elas são muito importantes. Então, por que a gente fala? A gente fala porque a gente, né, logo recém-nascido, começaram a falar perto de nós. E aí vamos estimulando as nossas sinapses para a fala. Então, o cérebro começa a fazer conexão, um neurônio com o outro, né, costumo falar que eles dão beijinhos, né, os neurônios dão beijinhos, que são as sinapses, e começa a estruturar mesmo, mentalmente, essa questão da linguagem,
né? Então, quando eu faço a contação de história, né, principalmente com crianças né, mais pequenas, eu estou trabalhando, estou estimulando a memória, eu estou estimulando o desenvolvimento da própria fala, da oralidade, eu amplio o vocabulário daquela criança, porque eu começo a apresentar palavras novas, né? Muitas vezes a gente está contando uma história, o menino para e fala assim, professora, mas o que é isso? Né? Ele está te perguntando o significado da palavra, porque ele realmente não sabe. Então, a questão do tempo, o raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, na contação de história, ela é muito trabalhada, porque a história ela tem início, meio e fim, ou ela tem início, meio, e o fim a gente brinca, né, que cada um vai inventar a sua, e vai da dinâmica de quem está contando a história, mas esta passagem cronológica de tempos, quer dizer, se eu estou contando a história da galinha ruiva, o bolo, ele não pode surgir do nada, não é assim? Primeiro a galinha vai lá com os pintinhos, ela planta, aí ela molha, ela colhe, depois ela... Não é assim? Depois é que faz o bolo. Então, existe um cronograma mesmo, né? Um cronológico de acontecimentos. E isso é uma organização mental, né? É uma organização mental que eu faço. Então, quando eu me torno leitor, né? Quando eu tenho lá meus 6, 7, 8, 9, 10 anos, que eu me torno leitor, e aí eu começo a não só ler, decodificar aquilo, mas eu começo a interpretar, eu começo a trabalhar a capacidade de inferência textual, aí eu começo a fazer ligação, o que é certo, o que não é errado, o que fazer juízo de valor, eu leio uma tirinha e morro de rir, porque eu acho graça, né? Quer dizer, não é qualquer um que vai ler aquela tirinha que vai morrer de rir, acha graça, que vai fazer, né, nós adultos, né, leitores mais experientes, que tem uma visão de mundo mais ampliada, a gente faz aí relações links, né, com a questão da política, com a questão social. Por quê? Porque isso surgiu do nada? Não, nós não nascemos assim. Isso foi sendo evoluído, é uma escada, a gente vai subindo mesmo, né? A gente vai, é uma escadazinha de evolução, né? Na nossa maturação, e a contação de história, ela tem esse papel importantíssimo. Para além disso, tem a questão, muita coisa que nós temos hoje, que a gente chama de cultura popular, né? Inclusive da medicina, né? Questões, conhecimentos náuticos, conhecimentos de guerra, chegaram até nós hoje pelas contações de história, né? Porque não existia escrita, né? A questão emocional, psicológica também, na contação de história, ela é muito importante, porque quando eu escuto uma contação de história, dependendo do enredo daquela história, eu me coloco, eu me projeto no lugar daquele personagem, e eu consigo, muitas vezes, inclusive, elaborar aquele sentimento, aquela angústia. Então, isso me ajuda também, né? A psicanálise, ela estuda muito isso, inclusive tem um livro que chama Psicanálise dos Contos de Fada, né? Então, o fundo dos contos de fadas, né? Então, aquela madrasta malvada, quem que é aquela madrasta malvada hoje, na vida aí de uma criança, né? Quem que é o lobo mau? Quem que é essa fada madrinha, né? E não só isso, nós enquanto adolescente, enquanto jovens, e até hoje a gente é adulto, quando a gente lê um livro bacana, né, que você muitas vezes, você se coloca, até inconscientemente, você não tem essa consciência, você até se coloca inconscientemente aí no lugar daquele personagem, e te ajuda a resolver uma questão familiar, você pensa melhor no assunto, né? Então, a contação de história, se eu for falar só dos benefícios de contação de história, nós vamos ficar aqui até 11 horas da noite, né? E o ser humano é apaixonado por contação de história, ele é apaixonado por histórias. Haja visto o sucesso das telenovelas, o sucesso das séries aí do Netflix, né, da vida, né? A própria leitura e literatura aqui no Brasil se trabalha pouco, a gente lê muito pouco no Brasil, mas a gente assiste muito novela, né? A gente assiste muito série. Então,
Ou seja, a história, a questão da história, de ter um enredo, de ter o que vai acontecer, o que não vai acontecer, isso é muito, muito inerente ao ser humano. O ser humano adora uma história, o ser humano adora um caos, adora uma fofoca, né? Isso tudo está relacionado. Então, a gente trabalha na escola, né? Faz parte do nosso fazer de professor contar histórias. Ajuda, acalma, né? A gente pode, muitas vezes a gente usa a história para, inclusive, chegar a um ponto de uma questão, por exemplo, está tendo muito piolho na minha escola, na minha sala de aula, né? Os meninos estão cheios de piolho. Em vez de eu chegar e falar na lata, gente, não, eu pego um livro, uma literatura que traz aí a questão, né, uma história com os meninos com piolho, consegue aí, termina no final feliz que o piolho vai embora, os bichinhos da cabeça vão embora, né? E por aí vai, né? Então, a gente trabalha na escola, a contação de história, para ajudar a desenvolver a oralidade, a memória, a atenção e concentração, o raciocínio lógico, noções mesmo, né, de combinados, noções do que é certo e do que é errado, né, aumenta o vocabulário, que eu já falei, né, e claro, para além disso, né, nós trabalhamos leitura e contação de história o tempo todo para desenvolver e trabalhar capacidades de leitura e de escrita, né, propriamente ditas, principalmente quando a criança já entra no primeiro ciclo, lá com 6 anos, né, a gente trabalha essas contações de história com esse objetivo pedagógico, inclusive, né, para isso. E aí, nesse curso de contação de história, o módulo 2 foi sobre suporte e recursos físicos da contação de história. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo e vou falando, vou apresentando algumas coisas. Eu tenho certeza que tem muita coisa que vocês já sabem, que não é novidade, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui, mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa aqui que não vai ser novidade para vocês, não, né? 100%. Na realização de contação de história, eu vou ler o texto, depois eu até compartilho com vocês, tá? Na realização da contação de história, podemos utilizar vários recursos, tornando-a mais interativa e lúdica para a plateia. Que por causa, na contação de história, a gente chama de plateia, né? Porque pode ser qualquer ambiente, qualquer contador de história, não precisa necessariamente ser o professor para uma turma de alunos, né? O recurso mais valioso de todos é o nosso próprio corpo, principalmente a voz e as expressões faciais. Uma dica importante ao se preparar para contar uma história é fazer exercícios frente ao espelho, caracterizando as vozes e expressões dos personagens. Então, tem gente, tem contador de história profissional que ele não... Aí eu estou falando de contador profissional, né? Aqueles que cobram mesmo, que ganham a vida fazendo isso, né? Tem uns que não fazem essa interpretação do personagem, como se fosse um autor, um exercício aí de teatro, né? Mas a grande maioria, sim, utiliza. E a gente fazendo isso, a meninada ama, né? Você faz aquelas caretas, você engrossa a voz, né? Ou então você anda de um jeito diferente na sala de aula, eles enlouquecem. Por quê? Porque eles entram naquela magia, né? Ali por questão de instantes, eles percebem que você não é a professora, você é aquele personagem, né? Eles entram naquele jogo, né? Que é o jeito que a gente chama de jogo, é um jogo simbólico, eles entram nesse jogo, né? Muitas vezes. Então, um exercício, essa dica é fazer esse treino, né? Se você quer ser um contador de história melhor, quer fazer uma coisa mais especial, eu estou trabalhando com os animais de estimação, então eu vou fazer uma contação de história, né, específica aí para fechar esse mini projetinho, esse projeto aí sobre animais de estimação, animais domésticos. Então, você pode preparar para fazer essa contação de história mais sofisticada, né? Treine a dicção e a velocidade da sua voz. As palavras precisam ser bem pronunciadas. Não entender uma frase ou uma palavra pode prejudicar o entendimento de toda a história. Não fale devagar ou depressa o tempo todo.
A velocidade da narrativa influi na compreensão do texto. Variar a velocidade da voz é um recurso utilizado para caracterizar emoções como suspense, surpresa, medo e auxilia na interpretação. Então, por exemplo, vamos lá. Mariazinha foi passear com a mamãe. Deixou a bonequinha preta sozinha em casa. De repente, o gatinho está miando lá fora. Miau, miau, miau. Ah, são tão bonitinhos gatinhos. A bonequinha preta dá um pulinho. Ui! Não conseguiu ver o gatinho. Bonequinha preta dá outro pulinho. Ui, ui! Não conseguiu ver o gatinho. Bonequinha preta sobe na poltrona e dá um pulo ainda maior e bum! Nossa! Bonequinha preta caiu na janela. Da janela. Então, olha o suspense, né? Então, importante. Viu essa parada que eu fiz aí? O suspensinho, né? A gente faz isso muito bem, mas vamos lá, né? Estou dando, exemplos, né? Cada ambiente exigirá um volume de voz adequado. Então, por exemplo, nós que estamos fazendo aqui muita coisa pelo celular, filmando e postando nas redes sociais, a gente não precisa gritar, né? Só se for uma coisa de susto, de surpresa, dá um grito. Mas você não precisa falar alto o tempo todo. Mas vamos supor que eu vou fazer uma apresentação na minha escola num sábado letivo. Vou fazer uma contação de história mais elaborada. Para isso, né, é preciso avaliar com antecedência como a distância do narrador e a plateia, o tamanho e a acústica do ambiente, os ruídos externos, e, se for necessário, o uso de microfone e caixa de som, que devem ser ligados e testados antes da plateia chegar ao recinto. Sempre acontece alguma coisa errada com caixa de som ou microfone, sempre, né? Sempre dá uma coisa. Então, é interessante que a gente faça esse teste com antecedência. O volume da voz não pode ser baixo nem alto demais. Ele precisa estar no volume agradável para todos. Claro que há momentos na narrativa onde as variações na tonalidade da voz, entre graves e agudos, será necessária para conseguir efeitos diferenciados. Então, o lobo mau bate na porta, né, do porquinho. Quem é? Sou eu, o lobo mau. O que você quer, senhor lobo? Quero que você abra a porta. Não vou abrir, não vou. Meu irmão Palito falou que não é para a gente abrir a porta. Então eu vou soprar. Olha aí, né? São dois personagens que eu utilizei aqui a voz, né? Fazendo esse exercício. Use palavras simples, onde se tem certeza que a plateia as entenderão. Claro que eu posso introduzir aí uma palavrinha ou outra, que às vezes eu quero trabalhar, né, num determinado, até objetivo meu, eu posso trabalhar. Então, por exemplo, no caso dos animais domésticos, aí eu falo, né, o nome de um animal doméstico diferente que as crianças não conhecem. Aí eu faço propositalmente, porque é o meu objetivo pedagógico ali, naquela contação de história, né? Mas, não use palavras difíceis demais. Por exemplo, eu vou fazer uma contação de história para uma reunião de pais. Né? Eu faço uma reunião de pais e faço uma contação de história para adultos. Se eu faço e coloco umas palavras do português culto demais, vai ficar difícil, eles não vão entender, né? E aí, pronto, não adiantou nada contar a história, não ficou ruim, não ficou bom, né? Então, use palavras simples, onde se tem certeza que a plateia as entenderão. Jamais use palavras vulgares ou palavrões. Totalmente dispensáveis nas contações de história feitas por nós, educadores, né? Então, quem fala muito palavrão é comediante de televisão, né, gente? Nós não temos essa necessidade. O uso do silêncio, ele é importantíssimo. Ele fala como expressão, como forma de expressão, utilizando pausa e suspense.
além de dar tempo aos ouvintes de organizarem suas ideias. O que acontece? Mesmo que eu esteja toda incrementada, vestida, fantasiada, maquiada, com fantoches, né, que são os personagens aí, mesmo assim, quando eu conto história para adulto, para adolescente, para criança, para idoso, quando eu conto uma história, é isso que é a magia da contação de história. A pessoa viaja, ela viaja, entendeu? O cérebro dela vai para além. Então, por exemplo, quando eu conto a história aqui dos 3 porquinhos, né? E abre a porta, vocês automaticamente, vocês começam a imaginar mesmo um lobo batendo na porta, um porquinho lá dentro, tremendo, mas não abre a porta, não é? É isso que é a magia da contação de história, são essas sinapses cerebrais, né? Muito estudado na neurociência, que faz com que a contação de história seja tão procurada e tão bem-vinda, né, em vários ambientes. Não é só de escola, não, né? Já é comprovado por pesquisa que palestra em empresa, em multinacional, palestra dentro de banco, o palestrante, quando ele conta uma história, quando ele conta um caos, antes dele explanar ali, né, a tabela, os preços, os objetivos, as tarefas que ele tem que estar ali explanando, quando ele faz esse link com uma contação de história, as pessoas memorizam mais aquele conteúdo da palestra dele, né? Então, vamos lá. Voltando para o silêncio. O uso do silêncio é importantíssimo, fala como forma de expressão, utilizando pausa e suspense, além de dar tempo aos ouvintes de organizarem suas ideias. Quando ensaiamos várias vezes uma história, que aí eu coloco o seguinte, que as pessoas perguntam assim, mas onde que eu vou utilizar o silêncio? Como é que eu sei que eu tenho que utilizar o silêncio? Não tem receita de bolo para isso, né? Aí é uma dica que eu dou, é o seguinte, à medida que você, vamos supor, você vai fazer uma contação de história num sábado letivo, então você vai se preparar para essa contação de história, você não vai chegar e contar do nada, né? Você vai se preparar, seu figurino, seu cenário, você vai fazer uma coisinha, e você vai ensaiar, né? Até para você ter ela bem memorizada, para você não passar a saia justa, não esquecer o texto no meio do caminho. O que acontece? Quando você ensaia várias vezes uma história para realizar a contação, a gente vai localizando o lugar dessa pausa na narrativa. Você vai percebendo, não, é melhor fazer essa pausa, essa pausa aqui, né? Aqui, porque vai dar um suspense, né? Então, quando eu falo, a bonequinha preta caiu da janela. Aí os meninos entram em desespero, né? Porque cadê a bonequinha preta? Onde é que ela foi? Que ela estava pulando para ver o gatinho e de repente ela sumiu, né? E aí você dá aquela pausa justamente para você incrementar aquela contação, né? Mas não utilize pausas demais numa única história, porque vai ficar cansativo e ele vai perder esse efeito. Se você fala, a cada frase você dá uma pausa longa, né? Isso até perde o fio da meada, os meninos até perdem o raciocínio. Abuse das expressões faciais e corporais para dar vida aos personagens. A plateia sempre faz a leitura de todo o corpo do contador. Posição do tronco, o andar, o balanço dos braços e, inclusive, do semblante. Uma levantada de sobrancelhas, muitas vezes, fala mais que 1000 palavras, né? E criança, ainda mais criança, né? Contar história para criança é isso aí. Ela faz aquela leitura toda e muitas vezes ela te cobra no final ou ela te faz uma observação falando, não, eu estava prestando atenção nos mínimos detalhes. E eles se divertem e é muito, muito gostoso, né? Além do próprio corpo, o contador de história pode utilizar de inúmeros recursos e suportes. Um deles é o livro. Aí, gente, olha só, presta bastante atenção, por favor. Uma coisa é fazer o que eu faço na sala de aula. Olha, na sala de aula eu pego um livro e leio ele da capa a contracapa, não é? Eu vou fazendo a leitura e vou mostrando para os meninos, olha, gente, aqui, esse aqui é a história de Aladim e a lâmpada maravilhosa em cordel, ó, esse que eu tô com ele, ó, né? Aí eu vou mostrando, ou então apresento o livro de imagem, a imagem é o texto, né? Eu faço essa contação. Isso, na verdade,
Não é bem contação de história, não. Isso é leitura compartilhada ou leitura mediada, tá certo? A contação de história, eu posso apresentar a capa do livro e falar, olha, hoje eu vim contar para vocês a história do Pequeno Príncipe. Eu tirei deste livro aqui, olha. Aí eu mostro a capa, né? Falo o nome do autor, falo o nome da editora, mas eu conto a história com as minhas próprias palavras. Então, veja bem, estamos nós na quarentena, em plena pandemia, não estamos na sala de aula, estamos interagindo com os nossos alunos, muitas vezes, pelas redes sociais. Eu posso, Valéria, pegar um livro e ler ele da capa contra capa, igual eu faço na sala de aula, e postar nas páginas oficiais da minha escola? Não pode. Não pode. Por que você não pode fazer isso? Dentro da sala de aula, esse livro é de cunho didático, acabou ali, ficou ali. Então, quem vai ver essa leitura, né, você está fazendo de cunho didático, quem vai ver essa leitura são os alunos. Se eu posto nas redes sociais, isso corre o mundo. Isso corre o mundo. Tem contação de história que a gente posta no Leituração, que passa 2 horas, eu recebo comentário de gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná. O negócio faz assim, igual fogo. Entendeu? Internet é uma coisa muito séria. E os direitos autorais é do autor e do ilustrador. Então, eu não posso ler vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo, porque aquele texto ali não é meu. Eu não posso fazer uso daquele texto. E a mesma coisa com ilustração, porque aqueles desenhos não fui eu que desenhei. O livro literário, ele é caracterizado pela Lei Federal 9610 de 1998 como uma obra artística. Então, para postar na internet, eu não vou fazer leitura de livro, não, tá bom? Eu posso apresentar a capa do livro, eu posso apresentar até 10% desse livro, não lendo, só apresentando, eu posso fazer. Agora, contação de história, você vai, não é decorar, você vai memorizar a história, né? Então, o que você pode fazer? Pequeno Príncipe eu posso contar essa história para crianças de 2 anos até para pessoas de 90 anos de idade. Vai de como eu vou estruturar minha contação de história, certo? Então, eu vou resumir, eu vou fazer uma colazinha e colocar do lado ali do telefone celular que eu vou fazer minha filmagem para eu decorar mesmo a sequência da história, né? E vou falando com as minhas próprias palavras. Contar a história com as suas próprias palavras, você pode contar de qualquer livro, de qualquer autor, tá? O que não pode é mostrar. Então, olha lá, vamos voltar. Além do próprio corpo, o contador de história pode utilizar de inúmeros recursos e suportes. Um deles é o livro. Lembrando que ler a história, passando página por página, como habitualmente fazemos em sala de aula, é leitura compartilhada ou mediação de leitura, como eu falei, né? Não é caracterizada a contação de histórias. Utilizamos o livro como referência bibliográfica e pictórica. Por que pictórica? Porque onde que eu vou me caracterizar o Pequeno Príncipe, né? Às vezes eu arrumo uma peruca loura, ou eu faço o desenho dele, para apresentar como fundo, eu coloco o fundo ali atrás de mim, né? Enfim, pictória por isso. Então, eu utilizo esse livro, né, para construir a minha contação de história. Ao contar história, mesmo que na sala de aula, para a sua turma de alunos, ou na quadra, ou pátio da escola, para a comunidade escolar, a plateia que já te conhece, né? Utilizar recursos é sempre bem-vindo e divertido, né? Uma coisa é eu, no sábado letivo, abrir a feira literária da minha escola, eu assim, desse jeito, né? Tô desse jeito aqui, ó, né? Outra coisa, eu entrar assim, ó, olha, só isso aqui já mudou, aqui, viu? Só isso aqui já deu um tchan, né? Já deu um tchan-tchan. Então, vamos lá. Vale usar arquinhos de flores, chapéu de versos, fantasias, maquiagens mais elaboradas, bichinhos de pelúcias e bonecos, ou bonecos. Muito comum contar história por meio de fantoche ou dedoche, que podem ser comprados prontos
ou confeccionados pelo professor, ou contador de história, né? E aí, no caso, os dedostes e o fantoche, eles podem ser confeccionados pelo próprio contador de história e também pelos alunos, né? Pela plateia, porque você pode desmembrar essa contação de história numa atividade aí bem lúdica, onde os meninos produzem depois os seus dedostes. Então, você conta a história dos 3 porquinhos, e depois cada um produz o seu dedoste, de papel mesmo, né? O que acontece? A gente utiliza, né, os mais variados materiais para produzir dedoste e fantoche. Nós, professores, temos muita criatividade, então a gente já faz qualquer coisa, né? Qualquer coisa vira material para a gente produzir, né? Papel, papelão, tecido, feltro, garrafa PET, caixas de todos os tamanhos, lata, balão. Eu fiz uma contação de história da dona Baratinha, onde os seus pretendentes, eu soprei o balão e só fiz isso. Soprei balão e vim com caneta e desenhei o porco, o cavalo, o senhor ratão, do rato, entendeu? Só fiz isso e foi super divertido. Palitos de picolé, churrasco, pirulitos, canetas, colheres de pau, novelo de lã, de linha, enfim, a criatividade não tem limites. E podemos usar saias coloridas, né? Ou aventais com bolsos grandes, onde a gente guarda os nossos fantoches e dedostes. Na Feira Hippie, tem umas 4 barracas que vende só avental para contação de história. E tem muita gente que vai nas escolas, né? Inclusive professores aposentadas, né? Elas vão nas escolas vender esse material de contação de história, esses aventais. Aí fica meio padronizado. Teve uma vez que eu trabalhei numa escola que eu e mais 4 tinha o avental da menina bonita do laço de fita. Aí não adiantou, né? Assim, as professoras todas. E aí a dica que eu dou para vocês é o seguinte, olha, esse avental aqui, ó, vocês estão vendo? Eu peguei o molde de um avental de cozinha, olha, peguei feltro, porque feltro não desfia, né? A gente corta, ele não desfia, olha, eu cortei e eu costurei, esse aqui é de festa junina, né? Costurei à mão, gente, até que os pontinhos, tá vendo, ó? Os pontos, fica bonitinho, ó, tá vendo? Até o próprio ponto, nem foi na máquina de costura, tem uns aventais que eu fiz com cola quente, e eu costumo, eu mesma, produzir os meus aventais, porque o meu avental só eu que tenho, né? Porque fui eu que criei, então eu crio, e às vezes eu crio aí um personagem principal, aonde o dedoche ou o fantoche dele eu consigo recriar na sala de aula também com os meninos, né? Dependendo da minha proposta na atividade. Então, você mesmo pode confeccionar seus próprios aventais, usando o avental de cozinha como molde, riscando e cortando em feltro, tecido fácil de costurar ou colar com cola quente. Ainda utilizando o feltro, você pode confeccionar os mais variados personagens em dedostes e fantoches. Podemos utilizar também dados, cubos grandes de papelão. Sabe, você pega a embalagem do leite, sabe a embalagem do leite? Você pega a embalagem do leite, corta ela aqui assim, ó. Aí você pega outra embalagem do leite, corta aqui assim também e encaixa uma na outra. A gente faz muito isso. Vira um dado, vira um cubo. E aí, encapa com folha branca e os meninos podem desenhar cada lado. São 6 lados, o menino vai desenhando as passagens da história. Você trabalha a cronologia da história, passagem de tempo, né? Tem contador de história, inclusive profissional, que tem uns cubos grandões, assim, você pode fazer um caixa que a gente pega no supermercado, faz grandões, e à medida que ele vai contando a história, ele mostra, né? À medida que ele vai contando a narrativa da história, ele vai mostrando um lado do dado e vai mostrando para a plateia. É um recurso de contação de história bacanérrimo, barato de fazer e que chama atenção, prende atenção. Um recurso de ótimo efeito para as plateias pequenas é o teatro de sombras, confeccionado a partir de uma caixa de papelão, papel de seda, cobrindo a abertura retangular, copiando a tela de uma televisão, vela pequena ou lâmpada para efeito da luz e figuras de papelão com cortes precisos de perfil ou silhueta dos personagens. Então, teve uma professora de uma escola, né,
e ela mandou para a gente um vídeo para postar no Leituração. Qualquer pessoa pode mandar vídeo para postar no Leituração. Se vocês tiverem vídeo de contação de história, pode mandar para mim. Depois eu vou colocar meu WhatsApp aqui no chat para vocês. Qualquer pessoa. Só não pode ler os livros, né? Como eu falei. Ela mandou dos 10 Assassins. Sabe aquele livro? É um livro famoso, tem nas escolas, muitas escolas tem esse livro. Os 10 Assassins. Ela fez no Teatro de Sombra. Gente, foi super curtido. Por quê? Porque é uma coisa que a gente, né, tinha esquecido, uma coisa antiga, velha, que se fazia na década de 70 e que está voltando agora. Podemos ainda utilizar de música ou poesia para florir e animar uma narrativa. Pesquise poemas ou poesias, principalmente da cultura popular, como cantigas de roda, para maior identificação com a plateia, que tenha relação com a história ou características de um personagem da mesma. Então, olha só, muitos contadores de história utilizam de instrumentos musicais convencionais, como violão, como pandeiro, ó. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Ó, potinho de tempero que acabou, coloquei milho de pipoca lá dentro e olha só. Quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, né? Então, você utiliza desses instrumentos convencionais ou não convencionais, confeccionados com material reciclado, sucata, para produzir sons, efeitos e convida automaticamente a plateia a acompanhar o contador de história na cantoria. Os contadores de história profissionais, que são contratados aí para fazer contação de história de 1, 2 horas na quadra, né, com a escola inteira, eles entram com muita música justamente porque eles, primeiro que a gente não consegue prender a atenção, né, de nenhum ser humano por muito tempo. As pessoas começam a conversar, né, as pessoas começam a se distrair mentalmente, né? Por exemplo, eu já estou falando com vocês, já tem mais de meia hora. Eu tenho certeza que vocês começaram já a viajar, né? A pensar em algumas coisas. Não dá para prestar atenção o tempo todo, mesmo não. Então, esse recurso da música, primeiro porque chama a atenção das crianças, chama a atenção, né, da plateia, é muito gostoso, é muito lúdico, o ambiente fica mais leve e você entra na cantoria, né? Você entra, você começa a cantar também. E aí você ganha tempo, no caso do contador, né? Que tem que ficar 2 horas contando história, o contador profissional. Ele assina um contrato para contar 2 horas de história na quadra com a meninada toda. Então, ele entra com a música, muitas vezes ele vai com o músico, né? Inclusive, não é nem ele que é o músico, mas nós somos professores na sala de aula, a gente bater um tamborzinho, cantar uma música de cantiga de roda que as crianças conhecem e que tem a ver, né, que faz um link ali com a história, é muito gostoso e muito divertido, né? E a energia, né, que a gente troca, ela é divertidíssima. Em relação à poesia, eu quero falar uma coisa. Poesia, a gente pode ler, tá? A gente pode ler poesia e postar nas redes sociais. Então, poesia você pode ler, pode pedir os meninos para lerem, recitar, mas sempre colocando o autor. Então, por exemplo, essa daqui, ó. Coitada da galinha da Angola, não anda regulando da bola, não para de comer a matraca e vive a reclamar que está fraca. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Vinícius de Moraes. Então, falei, Vinícius de Moraes. E poesia também, a gente pode fazer uma contação de história, no meio da contação de história, para os pais, né, numa reunião de pais, ou numa assembleia, para falar da caixa escolar, para falar de eleição de diretor, eu faço aí uma assembleia, eu abro essa assembleia, eu posso ler uma poesia, ou então posso fazer uma contação de história e terminar com essa poesia, ou colocar a poesia no meio. Olha só, como é que fica gostoso. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, aconcarada, ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebrando, bota feitiço, algum orixá, algum pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira, o rio vermelho, seu cheiro gostoso, d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. E vive dentro de mim a mulher cozinheira,
pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barra, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Cora Coralina. Viu? Dá um tchan nessa história. Então, né, claro que você tem que escolher bem escolhidinho. A poesia que você vai fazer, ela tem que ter esse link com a história, mas ela dá um tchan. Lembrando que cada pessoa tem o seu próprio estilo. Não há receita de bolo para ser contador de histórias. Cabe descobrir quais recursos ou suportes você se sentirá à vontade para utilizar. Não adianta a professora muito, muito tímida botar ela, né, para fazer quase show na quadra para 5, 6 turmas. Não vai, ela tem que se sentir bem, e aí aquela mais para frente, não, eu uso um chapéu, eu uso um arquinho, eu gosto disso mesmo, eu coloco um batom bem vermelhão para chamar a atenção dos meninos, e aí, por aí vai. Aí, né, eu utilizo as bonecas, utilizo os bichinhos de pelúcia que eu tenho, os meninos trazem, né? Para a contação de história filmada, com o objetivo de postagem nas redes sociais, é necessário observar alguns aspectos. Então, vamos lá. O celular tem que estar deitado, olha, vocês estão vendo? Na horizontal, onde o campo de ampliação da filmagem é maior. Se você for gravar sozinho, sem ajuda de terceiros, grave com a câmera do celular invertido. O que é que eu faço? Eu não comprei tripé. Não comprei, tem gente que compra tripé, eu não comprei. Eu coloco um tanto de livro, um em cima do outro, até o celular ficar mais ou menos na altura do meu rosto, né? E aí, como normalmente no início era minha filha de 12 anos que gravava para mim, mas aí depois eu falei, não, tô chamando muita atenção dela, porque eu gravo normalmente um vídeo por dia, aí eu coloquei aqui, olha, a minha câmera é aqui, tá vendo? A minha câmera. O que estava acontecendo? Quando eu filmava com a câmera invertida, o meu olho ia para lá, porque eu achava que a câmera era aqui. Aí a filmagem saía engraçada, porque eu estava olhando para um lugar diferente. O que eu fiz? Eu pintei, tá vendo? Uma bolinha de esmalte vermelho, ó, porque ali é a minha câmera. Então, quando eu filmo, eu olho só para a bolinha de esmalte vermelho, porque eu sei onde é a câmera. Então, dá super certo. Nunca mais eu fiquei olhando para o além, no sentido errado. Deu certo, né? A distância ideal entre você e o celular é de, no máximo, 1,5 metro. Se for muito perto, vai ficar aquele carão horroroso. Só sua boca e seu nariz. E se for muito longe, o som não chega. E aí, dependendo do que você for apresentar no seu vídeo, o vídeo também não captura, né? Porque está muito longe. Jamais, nas gravações, vale utilizar... Não, desculpe. Verifique se você não esteja contra a luz do sol. A gravação pode ficar escura e nem iluminada demais. Sua imagem e o cenário devem estar perfeitamente visíveis. Tem gente que faz contra a luz do sol e só sai aquele anel do sol, né? A gente não consegue visualizar nem a expressão facial do contador, do professor que fez o vídeo. Ruídos externos podem prejudicar sua filmagem. Procure gravar em local mais silencioso possível. Nas gravações, vale utilizar os recursos como nas contações de histórias físicas, com pequenas adaptações. Utilize arquinho, chapéu, boné, broche, colar, boneco, bicho de pelúcia, dedoche, fantoche, cenário na parte de trás, música com instrumentos convencionais ou não convencionais. Uma coisa que a gente usava demais na década de 70, né, as nossas professoras, década de 60 e 70, ela contava história com 3 figuras, 3 gravuras, lembram disso? Elas apresentavam as gravuras, ó. Aqui um castelo medieval, né?
ela apresentava uma gravura, você pode contar também, só com gravura, ó, você vai fazendo a apresentação contando. Tem gente que faz a contação de história e vai fazendo dobradura, vai contando história e vai fazendo uma dobradura de papel. Tem gente que vai contando a história e vai desenhando, né, num quadro, um animal ou um personagem. À medida que vai contando a história, vai desenhando. Então, tem uma contação de história que fala do elefante, que a professora vai desenhando as partes do elefante, né? Então, a gente tem de tudo. A gente pode fazer, tem esse universo amplo, né? Jamais faça uma gravação lendo um livro na íntegra, mostrando página por página, repetindo aquilo que eu já falei. Evite problemas judiciais com os direitos autorais previstos em lei federal, exceto se o livro se encontra no domínio público, direitos autorais concedidos ou falecimento do autor datado há mais de 70 anos. Para descobrir, então, por exemplo, eu recebi vários PDFs, hoje mesmo eu recebi uns 20 PDF de literatura infantil da temática ético-racial. Acabei de responder para a professora, você vai ter que entrar na editora, no site da editora, lá no site da editora tem sempre assim um link, fale conosco, converse conosco, e manda a pergunta. Eu sou Valéria, professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, recebi o PDF da Menina Bonita do Laço de Fita, por exemplo, e gostaria de saber se eu posso disponibilizar esse PDF inteiro para os meus alunos, via WhatsApp, colocar nas páginas oficiais da minha escola, ou se eu posso ler essa história na íntegra. E aí aguarde a resposta. A grande maioria vai falar que não pode porque tem direito autoral, né? Um ou outro é que libera, muito pouco. Há quem prefira gravar a história e depois colocar o cenário. Fundo do mar, dentro de um castelo medieval, uma floresta com flores, pássaros e borboletas, um fundo musical e outros elementos virtualmente. A Cíntia, quando ela fez aí o vídeo dela, ela colocou imagens, figuras de cachorrinho, vocês viram? Ela utilizou esse recurso virtual, né? Então, para isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão no Google, no Play Store do seu celular. Lá no Play Store do seu celular, você vai digitar, né? Aplicativos de edição de vídeo, aí vai vir alguns aplicativos, você baixa um deles, tem uns que são pagos, tem outros que são de graça, e aí você vai aprender a editar o seu vídeo. Tem muitos, no YouTube, tem muito professor, muito pessoal da publicidade que coloca no YouTube editoriais, pequenos vídeos, ensinando a fazer a utilização desses aplicativos. Então, explica. Você vai abrir o aplicativo tal, vai clicar no botãozinho tal, e aí vai falar assim, quero colocar o fundo, aí qual o fundo que você quer colocar. Então, muitas vezes você grava, por exemplo, você grava sentado no sofá da sua casa ou na mesa, né? Depois que você faz essa gravação, você joga aquele vídeo nesses aplicativos e faz essa edição de vídeo. Muito utilizada agora, né, na pandemia, muito utilizada, mas vale de tudo. Vale tanto essa questão, né, que a gente faz mais caseira, quanto essa edição de vídeo. Tudo é válido, né? E para finalizar a minha fala, nunca, jamais ultrapasse 8 minutos de tempo de vídeo, porque as crianças, principalmente para criança, elas não têm paciência mesmo de ver vídeo, uma contação de história de 12, 15, 20 minutos, não, né? Então, são vídeos curtos, até os pais, até hoje, né? São vídeos curtos, e aí depois da contação você pede, muitas vezes você pode pedir que as crianças façam atividade, como a Cíntia pediu aí para tirar foto do animal de estimação, se não tiver animal, tira foto com o bichinho de pelúcia, né? Ou faça outros vídeos, enfim. Essa contação de história, ela pode ter esse link aí, né? Com uma proposta pedagógica, tá certo? E aí eu vou colocar aqui o meu celular, quem quiser mandar vídeo para mim, postar no Leituração, quem quiser também compartilhar vídeos do Leituração para a página da escola, ou então para o grupo de pais também, para fazer uma atividade, vocês ficam à vontade. E estou aberta às perguntas.
Valéria, foi excelente. Muito bom mesmo. Né, gente? Quantos detalhes, quantos... Ô, Lucas, vem cá. Tira eu daqui. Coisas legais, né, que a Valéria trouxe. Aí alguém quer falar alguma coisa, gente? Fazer uma pergunta? Esse texto eu vou mandar para a Sionara. Na verdade, esse texto eu escrevi para o módulo 2 desse curso, né? Aí eu vou mandar para ela de novo, aí ela repassa para vocês, tá? Inclusive, tem para casa, tem atividade, vocês não têm que fazer o para casa, não, lógico, né? Vocês não estão fazendo o curso. Olha, mas lá... para casa, né, Valéria? Mas lá tem links de contação de história. É tudo leituração, aí vocês podem, né, consultar se quiser. Todo mundo elogiando, Valéria, todo mundo gostou. Está falando o avental de feltro, não pensando em trazer o avental de feltro. O avental, e não é só isso, não. Por exemplo, olha aqui, eu tenho escova, né? Olha só, escova que eu uso para, às vezes, panela pesada, né? Em vez de eu ir com a mão, a gente usa essas escovas, olha. Eu coloco um lacinho nela, coloco 2 olhinhos, uma boca, ela vira um personagem, né? Muitas vezes, é uma questão de criatividade mesmo. Porque às vezes você pensa assim, nossa, para ser contador de história eu tenho que ter, né? Igual, por exemplo, essa é questão de editar vídeo. Eu não edito vídeo, né? Tem muita gente que fala, justamente porque eu quero mostrar mesmo, eu faço de propósito, eu quero mostrar que essas coisas, ó, simples, né? Também dá certo, né? E é isso. Valéria, muito obrigada. Está todo mundo elogiando aí no site, no chat, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Todo mundo adorei. A Leila, eu publiquei 2 vídeos dela, tem 2 dias, não é ela mesmo? É ela. Leila. Eu publiquei, a gente publicou lá no Leitura. Vem cá, Lucas, como é que eu falo aqui no chat? Você já está falando. Como é que eu falo? Você já está falando. Ai, desculpa. Gente, eu e as tecnologias. Pois é. Os vídeos são meus mesmo. Então, parabéns. A Keila me falou. Muito bem, vocês estão com uma... Essa turma aqui é uma turma muito bacana, né? A turma da educação infantil dando um show, gente, um show. Vocês estão de parabéns, viu? A gente aprendeu com vocês. Oi. Gostaria de agradecer, eu gostei muito, foi muito enriquecedor, viu? Eu achei engraçado quando você falou da sua filha gravando de 12 anos. Aqui em casa eu comecei assim também, gravando os vídeos. É a minha filha de 11 anos que gravava. Aí, por fim, eu fui arrumando um jeito para o celular para não ter que ocupar ela demais. E ela fica assim, não, mãe, mas de novo. Não, mãe, de novo. Ela me vê passando o batom, ela me vê passando, porque nós não vamos para lugar nenhum, no máximo para o supermercado, né? Tá todo mundo trancafiado dentro de casa. Quando ela me vê passar batom, ela fala, não, meu Deus do céu. Lá vem ela pedir para eu gravar o vídeo. Aí eu arrumei esses livros, pus os livros, põe no telefone, põe um negócio de sal, que é pesado, o telefone não tombar, e assim nós vamos, né? Mas o que vale é isso, é a magia da contação de histórias, saber que isso encanta não só as crianças, né? Mas todos nós. E vale, na hora que a gente voltar fisicamente, né? Se Deus quiser voltarmos a vacina e tudo mais, da gente fazer, inclusive, contações de história para os adultos, para as reuniões com os adultos, né? Eu espero, quando a gente voltar, vocês me chamam para ir na escola de vocês, fisicamente, porque aí a gente toma um café literário bem gostoso, tá bom? Claro, com certeza. Já está agendado, né, Cíntia? Nós vamos chamar sim. Ô, Valéria, eu estou fazendo curso com você lá, né? E quando você pediu para a gente falar sobre a contação de história, o que a gente lembrava, na hora, assim, eu esqueci completamente. Depois de um tempo, eu fiquei lembrando, aí que eu lembrei que meu pai
Meu pai era o maior contador de história, minha filha. Ele contava cada história de assombração pra gente em casa. E aí, assim, ele levava a gente para o alpendre, né, que é aquelas casas antigas, tinha aqueles alpendres, quer dizer, a casa dos meus pais tem o alpendre até hoje, e ficava lá contando a história pra gente. Onde quer que ele sentava, ele contava histórias pra gente. E aí eu peguei essa mania, sabe? Desde pequenininha eu subia em árvore, pegava o livro, ficava lá em cima, contando história para as plantas lá de cima. Sempre minha irmã, né, que eu perdi meus pais muito cedo. Com 12 anos eu não tinha nem pai nem mãe. Então, assim, minha irmã ficava lá atrás de mim correndo, onde que seu Mara tá? E eu estava lá em cima do pé de manga, sabe? Eu vim contando a história lá de cima. Então, assim, a contação de história é muito importante para a gente, para os adultos, para as crianças, né? As meninas, quem tem mais contato comigo sabe, eu não fico sem ler 2 livros por mês, eu amo ler livros, eu acho assim que quando eu estou triste, eu leio, quando eu estou alegre, eu leio, quando eu estudo, eu leio. É uma paixão, né? Então, eu acho assim, o quanto que é importante, e a gente não pode deixar isso se perder para as nossas crianças, né? A contação de história. Não é à toa que você virou professora, né? Foi trabalhar justamente na área de educação, né? Pela sua história de vida. Muito bacana. É isso, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês estão de parabéns. Todo mundo caladinho, né? Todo mundo caladinho. Mas, assim, eu gostei muito de estar aqui, estou à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem de dúvidas em relação à leitura, não só contação de história, material, que receber, se pode postar ou não, né? Vocês vão receber o kit literário de 2021. A gerência de biblioteca vai convidar as EMEIs, né, para apresentar o catálogo dos livros recomendados de 0 a 3, de 3 a 5 anos, provavelmente finalzinho de novembro ou dezembro, né? Foi um trabalho aí também sério, né? Porque foram mais de 2.000 livros que as editoras entregaram, né, pelo edital lá da portaria, e aí teve um grupo grande, sabe, lendo os livros, esse livro é bacana, esse não é, esse aqui traz racismo, a gente não vai deixar passar, esse aqui já trabalha o empoderamento das crianças, enfim, entendeu? Então, essa questão da leitura, né, esse universo da leitura é uma coisa muito séria, a gente tem que prestar muita atenção, né? Mas é muito libertador também, né? Olha aí a sua história de vida, como é que é linda, né? A contação da história do seu pai, da sua paixão pela leitura. É isso mesmo. Então tá, gente. Então, eu deixei meu celular com vocês. Obrigada. E assim que a gente voltar, vocês me chamam fisicamente para eu ir na escola de vocês tomar um Já café. está convidada. E fazer a contação de história. Então tá bom. Então, muito obrigada, viu, gente? Tchau. Um beijo, viu? Beijo. Tchau. Tchau. E aí, gente, antes da próxima apresentação, vamos descansar 5 minutos, né, para vocês esticar as pernas, descansar um pouquinho. Então, daqui a 5 minutos a gente volta, tá? Neste mesmo link, não precisa nem sair, é só para a gente poder tomar uma água e descansar um pouquinho, tá ok?